Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. A inovação também se escreve em forma de lei. No Nordeste brasileiro, diferentes estados vêm criando seus marcos legais para estimular ciência, tecnologia e empreendedorismo. E neste episódio do Papo no Auge, conversamos com Pedro Augusto Cazé, que acaba de defender seu TCC sobre o tema. E para entender como essas legislações podem redesenhar o futuro da inovação na região, né, a gente convida o Pedro, que é bacharel em ciência política, com atuação voltada ao desenho e implementação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Atualmente ele é gerente de políticas de inovação e articulação acadêmica na Prefeitura do Recife. Ele trabalha na conexão entre governo, universidades e setor empresarial. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Satisfação poder falar contigo. Como primeiras perguntas, meu nobre, o que é que te levou à ciência política e ao estudo sobre inovação? Seja bem-vindo. Obrigado, Saulo. Muito boa noite a todos. Pessoal, é um prazer estar aqui falando sobre inovação, sobre política pública. Me chamo Pedro Cazé, já teve a explicação aí, já foi apresentado, mas o que me levou, Saulo, à ciência política foi, desde criança, jovem, eu gostei muito de trabalhar com liderança, assim. Então, eu sempre brinco e relembro que quando eu estava no ensino fundamental, eu sempre era representante de sala, que eu gostava de representar a sala, de ser aquela liderança e tudo mais. E nessa perspectiva, eu entendi a política como um cenário onde essa liderança pode causar uma transformação muito relevante. Então, eu também até confesso que aqui na UFPE, né, o curso de Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais. Eu gostei também da área de Relações Internacionais, na época do ensino médio, né, eu tinha gostado, mas quando entrei no curso, eu vi que eu era da Ciência Política mesmo, comecei a me envolver com política pública, com inovação, eu acho que daí surgiu esse interesse, e tem sido muito importante e relevante para mim estar trabalhando com esse ambiente. Muito bacana. Inclusive, a primeira turma do curso de Ciência Política com foco em Relações Internacionais, eu fui aprovado nessa turma. Caramba! Mas aí eu não pude cursar, né? Eu já era formado em letras, já era formado em administração pela UPE, mas aí eu não pude cursar porque eu já trabalhava e o curso era diurno, né? Então, assim, infelizmente, não pude fazer uma outra graduação. Uma pena. Ô Pedro, obrigado por tua presença aqui mais uma vez, reitero, meu amigo. Veja, quando a gente discute inovação, a gente está falando do quê? Porque é importante, quando a gente fala de inovação, unir distintos atores, universidades, empresas, governos e sociedade civil. Perfeito, Saulo. Vamos lá. O melhor conceito, e que é mais amplamente trabalhado sobre inovação, é o conceito do Manual de Oslo, da OCDE, até filei aqui, mas que fala sobre implementação de produto, bem ou serviço de uma forma inovadora ou que foi amplificamente melhorado e desenvolvido. Então, esse é o conceito, e eu acho que é super importante trazer esse conceito que é mais abrangente, porque muitas vezes as pessoas entendem muito a inovação numa perspectiva mais de, é algo vinculado apenas à tecnologia, à parte de informática, a só inteligência artificial, e a inovação é muito mais do que isso. Em todos os âmbitos, seja da academia, de outros ambientes, o cidadão comum pode inovar, é super importante que inove no seu dia a dia, então é por isso que eu sempre gosto de trazer o conceito do Manual do Oslo, porque ele é abrangente e consegue resumir bem esse trabalho. E explicando o porquê, né, integrar todo mundo,
Veja, inovar é necessário. Quando a gente olha até a história da humanidade, houveram diversas inovações, invenções, desde quando aquele primeiro homem lá foi lá e descobriu o fogo. Aquilo é inovação. Então, eu diria que é quase algo para a sobrevivência da sociedade humana a gente trabalhar com isso. Mas, no cenário mais prático, no dia a dia de hoje, quando a gente fala de inovação, a gente fala de ecossistema, né? Porque diversos atores podem trabalhar com inovação. A gente tem um ambiente da universidade, com todo o seu conhecimento, sua pesquisa sendo produzida, que pode inovar. No âmbito empresarial, a gente vê muito, dentro da lógica do ecossistema de inovação, que o setor empresarial, privado, ele tem os problemas, né, que podem ser resolvidos pela academia, podem ser resolvidos por startups, são empresas que estão começando de base tecnológica. Então, é todo um ambiente, o governo, obviamente, também é um ator que cada vez mais tem entrado e investido em inovação. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter um trabalho mais orquestrado mesmo nesse âmbito desse tema. Muito massa. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma palestra, uma amiga minha do Rio Grande do Sul veio para cá, ela trabalha no NIT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela veio trazer os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para uma palestra aqui no Ágora Tech Park, que é um hub de inovação aqui do lado da UFSC Joinville, né? E na apresentação do Ágora para a turma da Federal do Rio Grande do Sul, eles estavam mostrando o passo a passo de como surgiu o Ágora. E aí tinham algumas missões. E uma dessas missões era visitar o Recife. Era visitar o Recife. Eu sabia. Era. Que legal. Pois é. E em outro momento, no Inovação 5.0, né, podcast que eu estava falando contigo anteriormente, que é um projeto de extensão da UFSC, né, que a gente conduz, que a gente já ganhou prêmio com ele, eu conversava com o secretário de inovação daqui de Joinville, que é uma cidade que tem um poderio industrial muito forte, e ele falava o seguinte, que vivia em contato com o secretário de inovação do Recife, e que o Recife era case para Joinville, para tornar essa cidade aqui, Joinville, uma cidade mais sexy, palavras dele, né, mais atrativa, né, se espelhando no Recife. Então, assim, eu tenho agora, aqui no nosso podcast, no Papo no Auge, você, Pedro, que trabalha no locus criativo por excelência, que é a prefeitura da cidade do Recife, né, do Recife. Então, obrigado. Ô, Pedro, e agora falando um pouco sobre o teu trabalho de conclusão de curso, né? Quando a gente pensa em inovação no Nordeste brasileiro, qual é o cenário da região no tocante a desenvolvimento tecnológico, ao fomento para empreender, à pesquisa científica, quais as diferenças importantes e as semelhanças entre os marcos legais dos estados nordestinos, no contexto nordestino marcado por desigualdades regionais históricas? As leis de inovação conseguem reduzir assimetrias ou correm o risco de concentrar ainda mais recursos em polos já consolidados? Boa, Saulo, vamos lá, né? Eu vou trazer um trabalho e analisar de forma mais ampla, mas é válido destacar que meu estudo ele foi focado em 4 estados especificamente. Então, na Bahia, no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas, naturalmente, durante o estudo, a gente consegue trazer um panorama e um entendimento legal sobre a região. E a realidade hoje, Saulo, é que, infelizmente, a inovação ainda reproduz muito, e é muito consequência do que já é desigualdade regional. Então, a região do Nordeste ela tem um caráter de heterogeneidade muito grande, econômico, social, e isso perpassa também pela inovação. Principalmente, esse não é o principal fator, mas é um dos, e que eu acho que ele é muito relevante, é que quando a gente olha as fundações de amparo à pesquisa, elas têm um investimento proporcional ao PIB daquele estado. E quando a gente compara, por exemplo, um PIB de um estado como a Bahia e um PIB de um estado como Piauí, a gente tem ainda muitas diferenças econômicas e que, proporcionalmente, a FAPESB investe muito mais do que a Fundação de Amparo do Piauí. Então, ainda há essa desproporcionalidade muito grande. Acho que existe, na área da inovação, salvo algumas exceções, uma relação muito grande ainda entre economia e inovação. Naqueles estados que têm uma economia mais pujante, a gente consegue trabalhar a inovação de forma mais sistêmica, eu diria. Dessa forma, quando a gente, vou entrar um pouco mais no locus do meu trabalho, né, nos estados, quando a gente olha os 4 estados citados, a gente tem Pernambuco, como você bem falou, um destaque positivo, que ao longo dos anos
tem até uma vanguarda, né, de ser uma das principais fundações de amparo do país, trabalhou a própria secretaria de forma mais recente. Só que isso é meio curioso, porque quando a gente olha para a legislação, as legislações vão se atualizando. A gente tem, por exemplo, um marco que é definitivo nesse meu estudo, que é o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, que é a legislação federal, que ela é de 2021. E, por exemplo, Pernambuco, ele não atualizou ainda, depois desse marco, a sua legislação. Então, a legislação de 2018, ela é de 2018, e ela não tem alguns conceitos, alguns direcionamentos que, por exemplo, o Ceará e o Rio Grande do Norte já atualizaram em suas leis. Então, na época do estudo, a lei do Ceará é de 2024 e a do Rio Grande do Norte de 2022. E aí se fala muito mais sobre empreendedorismo inovador, sobre startups. Então, isso é trabalhado de forma, na lei, de forma muito mais específica. Dentro do meu trabalho, a gente fez uma análise de vetorização dos textos, comparou a semelhança dos textos, e é preciso destacar um ponto, tá, Saulo? As leis são muito próximas umas das outras. Então, inclusive, a gente fez um período do trabalho, entrevistas com servidores de cada um dos estados, na verdade, consegui 2 estados. No Rio Grande do Norte, ele abriu, ele confessou para mim, Pedro, a gente pegou uma parte da lei de tal estado, juntou tudo e aí ficou a lei massa. E, de fato, quando a gente analisa a lei do Rio Grande do Norte, é a lei mais potente, porque ele pegou um pouco do marco legal, ele pegou um pouco do que havia de mais interessante do Ceará, da Bahia, de Pernambuco. Foi até curioso esse trabalho, assim, mas retomando ao cenário geral, é uma região que tem trabalhado muito em inovação. Recentemente saiu um estudo do Sebrae, e é a região do país com maior número de startups, só perde naturalmente para o Sudeste, que é o grande epicentro da inovação e do desenvolvimento econômico do país. Então, a gente tem trabalhado fortemente nisso. A gente teve, por exemplo, até eu citei o caso do Piauí, mas o caso do Piauí tem sido até um destaque. No estudo do Sebrae, que foi um status report sobre o ambiente de startups, Teresina apareceu no top 10 de cidades com maiores startups do país. Então, a gente tem investido nisso, a gente tem trabalhado isso, mas é natural que ainda existe, a nível histórico, essa heterogeneidade. Legal, legal. Pô, muito, muito massa teu trabalho, Pedro. Eu dei uma pincelada nele, assim, fazendo até uma pesquisa, né, para cá, para elaborar o roteiro. E aí, e assim, cara, eu trabalhei no NIT aí na UFPE e, bicho, a gente se baseia em outras leis. Não tem como, algo que já está posto, a gente vai lá e copia, enfim, né, não tem o que fazer, né, você não vai ficar quebrando a cabeça para buscar algo que já está mais ou menos consolidado, né, e claro, você adapta conforme a tua realidade. Vê só, muitas leis estaduais prometem integração entre universidades, empresas e governo, você já falou isso antes. Na prática, o que é que mais impede que essa tríplice hélice, vou usar essas 3, né, funcione plenamente no Nordeste? No meu trabalho, né, na prefeitura, a gente diz que a gente tem que botar a tripla hélice para girar, para rodar, de fato. E veja, é um grande desafio, só que um ponto que fica muito claro, até dentro do estudo, e na minha percepção, eu estou indo para o meu 3º ano já trabalhando com CTI aqui na cidade do Recife, é que, por um lado, as leis já estão bem consolidadas. Então, quando a gente olha uma infraestrutura legal da inovação do país, ela já é muito bem consolidada. Então, o que falta primeiro, um viés de cultura, e aí, quando eu digo cultura, a cultura da universidade, investir mais em inovação e empreendedorismo. Então, um pouco do que a gente tem tentado fazer lá na Prefeitura do Recife, de estimular essa visão de empreendedorismo e inovação. Você que já trabalhou no NIT sabe o desafio que é trabalhar com isso. Tem um lado empresarial que a gente ainda precisa estimular, dizer vamos. Veja, o mercado brasileiro, o setor privado, a indústria brasileira, ela tem muito pouco apetite ao risco. Isso é a realidade, assim. Quando a gente olha até níveis de investimento e inovação global, a gente tem um ponto. O Brasil, enquanto governo, setor público, investe bem na média das grandes nações que investem em inovação. Só que tem uma diferença.
a indústria, o mercado investe muito menos comparado a outras nações. E aí, óbvio, a gente tem, por exemplo, estado como Santa Catarina, o próprio estado de São Paulo, que já tem uma cultura mais fortalecida nesse sentido. Aqui no Nordeste isso já é um pouco mais difícil, a gente tem essa dificuldade. A gente às vezes chega para uma indústria aqui lá no trabalho da prefeitura e ela, não quero, não acho que é legal, acho que tem muito risco, não gosto desse negócio de startup. Então tem uma mentalidade de cultura do setor empresarial que é um ponto de atenção. O governo, eu acho que também tem uma sua parcela de culpa no sentido de facilitar e articular. Eu digo que o governo, quando a gente olha até a nível constitucional, se coloca muito o governo no papel de ser fomentador da ciência, tecnologia e inovação. E é mega importante que seja, né? E a gente vê que é fundamental para que a gente tenha a estrutura de CTI que a gente já tem hoje. Porém, o governo não deve ser apenas fomentador. Ele pode ser orquestrador, ele pode articular, ele pode facilitar. Porque, por exemplo, a gente tem um case bem legal aqui com uma indústria, uma montadora de motos, e aí falando um pouco da lógica da Prefeitura do Recife, porque é um pouco do que eu vivo também. E nesse processo, essa montadora, ela ela já tinha trabalhado um pouco com startups, conhecia, mas nunca tinha ido a fundo. Quando o governo chegou, ela sentiu mais segurança. Ela, opa, se é um governo que está aqui, não é brincadeira, não é nenhum. Assim, não existe um risco tão grande assim. E a gente conseguiu rodar um primeiro ciclo de inovação aberta numa montadora aqui de Pernambuco. Graças ao quê? Ao governo ter sido esse orquestrador. E chegar não necessariamente com dinheiro, que a gente sabe que existem outros mecanismos que a gente consegue, enquanto o governo entrar com dinheiro, mas também dando essa segurança, mostrando que é possível, facilitando essa interação. Mas voltando à lógica da lei, de forma bem normativa, as leis prometem isso, mas até lá na frente eu vou explicar um pouco o porquê não acontece. Tem um pouco dessa lógica cultural, mas também tem outros fatores que lá na frente a gente fala. Show, show. E aí, caminhando mais aqui no nosso roteiro, né, quando a gente compara diferentes legislações estaduais, é possível dizer que a gente tem leis que levam em conta a vocação nordestina de fazer ciência, de empreender, inovar, ou a gente ainda bebe da fonte de modelos internacionais de política de inovação? Por que a gente não tem ainda, Pedro, uma política brasileira de fazer inovação? A gente pega muito modelo, por exemplo, do Vale do Silício. Pois é, Saulo, isso é uma grande dificuldade quando a gente olha até grandes modelos, bottom-up. Existe uma grande discussão sobre como deve ser trabalhada a inovação. A inovação ela deve vir sob demanda, ou a inovação tem que ser ampla no sentido de eu vou inventar alguma coisa e o mercado vai ver se faz sentido. Não existe muito essa discussão. O governo brasileiro, e aí olhando mais a nível federal, historicamente vai para um lado, vai para o outro, entende ainda a realidade que a gente, de fato, não conseguiu personalizar ainda essa estrutura, esse ambiente, esse sistema de CTI brasileiro, porque, e aí, o que é uma opinião minha, tá? Não necessariamente nada voltado ao estudo técnico, eu acho que é uma opinião, é que a gente, um pouco da fala que eu tive na última pergunta, é de que se o governo unicamente ficar como agente fomentador, derramar apenas o dinheiro, as coisas não mudam. Porque o cenário que a gente tá é que, veja, a gente investe muito dinheiro. Assim, quando você olha um MCTI, é muito dinheiro que tem sido investido em inovação. Só que quando a gente olha para índices globais de inovação, o Brasil está em 50ª posição. A gente está no top 10 economias do mundo, mas a gente é 50ª em inovação. E o que muda? O que a gente pode fazer enquanto governo para mudar? Que não é botar mais e mais dinheiro. A gente, assim, não é uma questão de botar dinheiro ad eterno. A gente tem que mobilizar alguma outra, facilitar outro movimento, a gente tem que chamar cada vez mais a indústria para perto, e principalmente no sentido de a gente tem uma estrutura infralegal, a gente tem uma estrutura legal jurídica de inovação que ela é referência a nível América Latina. As pessoas, veja, se um país como a Venezuela quer trabalhar inovação, a Argentina quer trabalhar inovação tecnicamente, a nível de legislação, ela vem para o Brasil.
porque é um marco que está bem estruturado, principalmente depois do marco legal de startups de 2021 e do marco de CTI de 2016. Só que qual é a dificuldade? A aplicação da lei. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso é um ponto fundamental. A gente tem muito instrumento, Saulo, a gente tem muita perspectiva, a gente tem muita possibilidade de todo mundo fazer muita coisa, mas a gente não consegue, a gente não consegue articular com que as indústrias usem mais os fundos de investimento, a gente não faz com que a universidade trabalhe ainda mais inovação, a gente sabe que é muito produzido inovação nas universidades, mas que a gente aumente esse índice, então é um pouco mais de aplicação da lei do que a lei em si. Por fim, Saulo, eu ia trazer agora, voltar um pouco no meu estudo, onde o Rio Grande do Norte, além do Rio Grande do Norte, e que nesse trabalho eu considero a referência, ela tem um ponto que é breve, mas eu acho muito importante, que ela fala sobre interiorização. E isso, Saulo, é muito importante, principalmente na lógica do Nordeste. Dentro da revisão teórica e dos estudos que eu olhei, a gente tem um estudo que é de Bainardi, em 2022, e ele faz uma análise do potencial dos ecossistemas de inovação do Nordeste. E tem uma característica que ele trouxe que é muito importante. Com exceção de Campina Grande, e aí o Campina Grande tem o Instituto Nacional do Semiárido, tem o FCG, que é uma grande universidade federal, não tem um ecossistema ali. Em exceção de Campina Grande, nenhuma cidade do interior tem um potencial nem que médio para inovação. Então, isso é muito restringido às capitais. Dessa forma, a interiorização é fundamental. A gente tem um movimento, inclusive, do governo do estado aqui, que tem sido relevante no sentido de tentar trazer algumas experiências que acontecem em Recife, como é o caso do Porto Digital, para Caruaru, para Petrolina, para grandes centros aqui do estado de Pernambuco. Isso é extremamente relevante, porque a gente precisa fortalecer isso. Não dá para só ter a inovação de forma mais sistêmica e orquestrada nas capitais. A gente tem grandes cidades no interior do Nordeste, mas no nível de CTI isso ainda é pouco trabalhado. Que interessante, cara, que interessante, que interessante. E aí, aproveitando um pouco dessa tua fala, e aí fugindo um pouco também do roteiro, Pedro, quando a gente olha para esses 4 estados que tu analisou, você falou de Natal, né? Mas como é que tá a situação, por exemplo, e você pincelou Pernambuco, como é que tá a situação, por exemplo, da Bahia, que é um estado gigantesco, como é que, para administrar os ecossistemas, vou usar no plural, os ecossistemas de inovação daquele estado, né? E do Ceará, que também é outro gigante, né? É outro gigante e que está muito concentrado ali em Fortaleza, por exemplo. Boa, Saulo. Isso é uma limitação do meu estudo, que eu vou começar trazendo ela, no sentido de eu conseguir fazer entrevistas aprofundadas com representantes de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Tive essa dificuldade, até por questões de tempo e período da pesquisa, de realizar com o Ceará e do Rio Grande do Norte, e da Bahia, mas eu no ano passado estive na Bahia e conheci os ecossistemas de inovação da Bahia. E aí vou pincelar um pouco da realidade, né? A Bahia, ela tem muito investimento, como eu falei, devido à sua economia, a gente tem uma FAPES muito forte, mas alguns ambientes de inovação ainda estão sendo desenvolvidos. A grande referência lá de inovação é o Senai Tech Park, e é até uma curiosidade, eu diria. Por mais que o sistema S seja muito poderoso, muito relevante, mas não é tão comum ele fomentar e conseguir ser um agente protagonista na inovação. Então, conheci o Senai Tech Park e é impressionante. E é muito interessante esse movimento, porque aí ele já vem direcionado muito com a indústria, né? Então, a gente já fala muito sobre P&D, pesquisa e desenvolvimento, mas, em contrapartida, quando a gente olha para, por exemplo, uma pujança de startups, não é um destaque. Quando a gente olha estudos do Sebrae, outros índices, falado muito sobre não ser um destaque a Bahia. Dentro do meu TCC, a gente também verificou, a gente fez uma correlação no TCC sobre um índice brasileiro de inovação e desenvolvimento que é produzido pelo INPI. E a Bahia, dentro dos 4 estados, está pior posicionado. Então, a gente tem uma queda no nível da inovação da Bahia, não consegui averiguar, de fato, com profundidade as demandas, esse cenário,
Mas eu trago um ponto, tá? Que ele é importante, que pouca gente entende e analisa, que o que acontece? O IBID, que é o estudo que eu analisei de resultado, e é um dos maiores que analisa a inovação aqui no Brasil, ele é muito próximo da metodologia do índice nacional, do índice global de inovação. Ele, inclusive, é uma referência. Só que o índice ele é dividido em dois cenários: os resultados de inovação e o contexto, que eles chamam. E o que é o contexto? O quanto o local, o território, o estado, ele é propício a inovar. Então, por exemplo, dentro da posição, quando a gente olha esses 4 estados, o melhor posicionado é o Rio Grande do Norte. Só que ele é muito puxado por ser um contexto propício a inovar. Então, quando a gente olha as instituições, o modelo, até a economia do Rio Grande do Norte, dentro do estudo ficou evidenciado esse ponto. E, da mesma forma, tanto Pernambuco quanto a Bahia foram puxados para baixo. Um destaque que eu trago é que o Ceará tem um destaque muito grande também nos seus resultados. Então, quando a gente olha a nível de resultado, o Ceará tem sido uma potência, né? Economicamente falando, a nível de inovação, tem fomentado esse trabalho de forma muito positiva, até dentro desse ambiente, né, de inteligência artificial, data center, largou na frente, até por ter uma posição estratégica com o norte global. Então, tem esse movimento. Tem uma lei, e falando do Ceará, tem uma lei também que é muito positiva, mas quando a gente olha a nível de alguns estudos, ele sempre está na média para cima, não é um grande destaque, mas tem um trabalho naturalmente sendo consolidado. O trabalho, por exemplo, que eu destaco muito é nas próprias universidades. A UFC e o Instituto Federal de lá tem um desenvolvimento sensacional. Então, ano passado, em 2024, eu tive com uma turma do NIT, dos procuradores lá do Ceará, e eles têm um entendimento sobre a lei de inovação muito boa. E é justamente o que eu te falei, Saulo. Quando o entendimento da lei e do arcabouço jurídico acontece, tudo flui mais rápido, aquela fala que a gente diz, né, não, a burocracia atrapalha, tal, isso flui mais rápido, isso funciona. Então, eles até comentaram com a gente, estava nesse curso, que grandes empresas estão se conectando com as universidades lá porque está sendo muito rápido. Então, enquanto algumas universidades, infelizmente, ainda tem uma burocracia de não, vai ser 4 meses para rodar algo, veja, o mercado não funciona assim. O mercado não funciona de vou esperar 6 meses para firmar um acordo para depois começar, não funciona. Então, esse entendimento mais flexível tem sido um destaque, tá, do Ceará a nível de economia e inovação. Ô Pedro, quando tu falas, por exemplo, em contexto propício para inovar, a gente está falando de quê, assim? O que é que corrobora isso, né, para a nossa audiência entender? Cara, é muito amplo, tá? Porque ele entra em fatores de instituições, então, enquanto as instituições são transparentes, têm essa flexibilidade, são ágeis, são instituições ágeis. Se fala, é até curioso, que são vários indicadores. Vou trazer um indicador que é bem curioso, assim, por exemplo. Ele fala sobre a questão de mobilidade. Ele faz um cálculo de mobilidade, entendeu? E aí, por exemplo, nesse caso, você que é de Recife, você sabe que Pernambuco fica bem prejudicado por esse fator. Então, são contextos de economia, são questões de mobilidade, logística e transporte. Então, é curioso, né? Às vezes a gente olha a estrada e tal, para que é só para o conforto? Não. Isso é muito atrativo para investimento, para logística, para a indústria, isso é fundamental. Isso reverbera na inovação. Então, se por exemplo, o Estado tem uma estrutura viária e de logística boa, a indústria vai para lá e a indústria pode ter propensão para inovar. Então, é um Estado mais propício para inovação. Então, perpassa alguns desses indicadores, tá? É bem amplo, depois eu te convido só a dar uma olhada, porque nem eu olhei tudo, assim, na época eu olhei, mas eu nem lembro decorado tudo, porque são muitos fatores que eles consideram que é relevante, né? Assim, é um pouco a gente olha aí, não, deveria só olhar resultado, mas na verdade não. A gente tem que olhar a capacidade daquele território, seja o estado, o município, de aceitar e de receber essa inovação. Show de bola, grande resposta, Pedrão. Obrigado de verdade. Veja só, para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta retórica,
tá? É. Pessoal, o gargalo da inovação hoje está mais na norma ou na governança pública? Se o Estado nordestino quisesse revisar sua lei de inovação amanhã, com base nas conclusões do teu trabalho, qual seria a mudança estrutural mais urgente para tornar essa legislação realmente eficaz, hein? Perfeito, Saulo. Eu acho que essa é uma ótima conclusão, até porque o trabalho tem que ser prático e tem que ajudar, né, o gestor público. Essa é a grande missão desse trabalho. E tem alguns pontos, tá? A lei, quando a gente olha o marco legal, ela não diretamente vai definir o que é proibido ou não. Por mais que o direito público fale um pouco sobre isso, mas existem outros instrumentos, e isso foi coletado em entrevista aqui com o governo do estado de Pernambuco. Então, por exemplo, foi evidenciado na minha pesquisa que, por ser uma lei, o de Pernambuco, ser anterior ao marco legal de startups, ela não fala sobre empreendedorismo inovador. E aí eu disse, pô, e vocês não estão trabalhando isso? Aí eles, não, a gente inclusive fez um contrato inclusive foi com o Porto Digital, eu posso falar aqui, que é o nosso distrito de inovação, e é sobre empreendedorismo inovador. Não necessariamente você deixa de trabalhar no fato de não ter isso na lei. Todavia, se eu pudesse na orientação, é olhar principalmente para o marco legal das startups de 2021. Então, veja, a gente teve um marco legal de CTI 2016, e que grande parte dos estados já adequaram com base em 2016, mas nem todos adequaram para 2021, considerando esse novo marco de 2021. E ele traz muito mais sobre o ambiente de startups, sobre o empreendedorismo inovador nas universidades. Isso é um ponto muito importante na inovação. É óbvio que, assim, até na entrevista que eu tive com o gestor aqui de Pernambuco, ele trouxe, Casé, a lei não dá para mudar de dia para noite, do dia para noite. E a inovação muda de dia para noite. A gente vê o que foi a revolução da IA 2, 3 anos daqui para cá. Então não dá também para a lei ficar sendo alterada toda vez e a gente entende esse processo. Porém, qual é a grande mensagem que eu queria deixar, Salvi? Eu acho que é a grande mensagem do estudo, porque a gente mostra um pouco disso nas análises de texto, mas principalmente nas entrevistas. É que a lei não é aplicada. Então, os gestores públicos têm dificuldade de aplicar. Isso é uma realidade muito grande, Saulo, com o gestor que eu entrevistei no Rio Grande do Norte. Ele virou para mim e disse, Pedro, seria lindo se fizessem 20% do que está previsto na lei. Mas não é feito. Então, esse é o problema. A gente tem instrumentos, a gente tem possibilidades muito grandes, mas falta a gestão pública olhar para isso e implementar. Inclusive, eu vou começar agora esse semestre meu mestrado, vou continuar nesse estudo em políticas públicas de inovação, e por mais que eu tenha mudado um pouco da ótica desse trabalho, mas um trabalho futuro que é muito importante é entender, tá, mas por que não está sendo aplicado? Porque eu cheguei e eu acho que talvez a grande conclusão as leis são boas, elas são até parecidas, mudam, o Rio Grande do Norte tem um destaque, mas beleza, isso não está sendo uma variável que está mudando muito, a lei já é boa. O que não está acontecendo é ela ser aplicada. Então, a gente tem diversos mecanismos, a gente tem diversos instrumentos do governo que isso pode ser trabalhado. E, óbvio, lembrando que eu falei lá atrás também, Saulo, no sentido de o governo tem que parar de ser só um agente fomentador, que vai só derramar dinheiro. A gente já viu que esse modelo não funciona. A gente tem visto. Então, nas últimas décadas, o Brasil tem investido a nível público muito dinheiro em inovação. Mas quando a gente olha a nível de resultados, por exemplo, o índice global de inovação, não tem mudado tanto. A gente ainda não é um protagonista global nesse sentido. Então, a gente precisa ter uma visão de governo, e é um pouco do que a gente tem tentado trabalhar na prefeitura, para que ele seja um agente mais orquestrador desse sistema. Que ele chame a indústria, que ele chame a universidade, que de alguma forma ele trabalhe a cultura nas universidades. Esse é meu trabalho. A gente tem ido mensalmente nas universidades, falando, levando o Porto Digital, levando o Sebrae, para tentar mudar um pouco dessa mentalidade, porque eu acho que é um pouco desse trabalho de orquestrar, de facilitar essas conexões, que aí sim eu acho que tudo se alavanca. Veja, super importante atualizar a lei, então para o gestor público, né? Dê uma olhada no marco legal de startups, precisa conhecer, porque foi uma grande revolução na gestão pública, esse marco, mais do que isso.
olhe para a lei que já existe, entenda quais políticas estão sendo implementadas, o que não está sendo, por que não está sendo, que aí eu acho que a gente consegue também trabalhar de forma muito mais efetiva e ter um Nordeste muito mais pujante, ainda mais pujante na área de inovação. Sensacional, sensacional, ainda mais pujante, assim a gente espera. Queridão, brigadaço. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o cientista político, orquestrador, futuro mestre em ciência política, Pedro Augusto Cazé, gerente de políticas de inovação e articulação acadêmica na Prefeitura da cidade do Recife, na pauta política de inovação. Pedro, muito obrigado por sua participação, presença aqui no Papo no Auge. Muito bacana a tua fala. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, onde te encontrar, muito obrigado, meu amigo. Meu velho, brigadão, Saulo, uma satisfação. Você que ouviu até aqui, te agradeço muitíssimo. Estou aberto para conversar, para discutir, e principalmente no LinkedIn, vocês podem me procurar no LinkedIn, Pedro Augusto Cazé. Quando olha para o link, para o URL, Pedro A. Cazé. Vocês podem me procurar, conversar, mandar uma mensagem. Estou à disposição. Esse assunto acho que é um propósito meu de vida, tem sido esse propósito de vida, e acredito piamente que isso vai ser uma transformação para a nossa nação, para o Nordeste e para o estado de Pernambuco. Show de bola. E quando terminar sua pesquisa do mestrado, volte aqui que a gente quer conversar mais sobre isso, viu, Pedro? Obrigado. Fechado, meu velho. Valeu. Show de bola. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn Saulo Novaes, compartilhe o nosso programa em sua rede de amigos. Estamos integralmente nos tocadores de podcast, no YouTube, na Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Se você quer ser um parceiro do Papo no Auge, se associe aí ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e nos ajude a conversar com mais gente boa, como o nosso amigo Pedro Augusto Cazé. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa. Bora pro auge, galera. Valeu!